meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesta segunda-feira maravilhosa? Como vocês passaram aí de final de semana? Estamos de volta com as nossas Monday Morning Lives, nas nossas lives tradicionais de segunda-feira às 11 da manhã. Se você é novo ou nova por aqui, tem muita gente chegando nessas últimas semanas. Toda segunda-feira às 11 da manhã temos lives aqui nesta página maravilhosa, trazendo muitas convidadas super especiais. E hoje temos uma convidada muito especial, chamada Aline Isidoro, que vai falar o passo a passo para a gente ter mais disciplina. O que é muito importante, né, nessa vida que estamos levando hoje, né, com todas essas questões que estão acontecendo no mundo. Ter disciplina e ser uma pessoa disciplinada se tornou algo muito essencial na nossa vida, né? Pra gente conseguir dar conta aí do tranco. Então, já clica nesse aviãozinho que fica aqui, manda essa live para todo mundo, para todas as suas amigas, para todos os seus amigos, para que a gente possa chegar aí em mais pessoas. Hi, Marcos, good morning! E que essa live possa ser distribuída para mais pessoas e mais gente possa ter acesso a essa mensagem, tá? Deixa eu chamar a nossa convidada aqui, que ela já chegou. Só um minutinho. Aqui, ela já deve entrar. Me contem como vocês estão. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo ótimo, melhor agora. Então, Aline, se apresenta aqui pra galera, conta um pouco sobre você, quem você é, o que você faz. Eu sou a pessoa disciplinada. Na verdade, eu trabalho com consultoria dentro de inteligência emocional e eu acabei vendo a necessidade das pessoas, muitas vezes, em ter uma organização melhor de tempo, de espaço, e acabei focando mesmo no que eu acredito que, enfim, a mim chegavam com mais dificuldades, que aí era a parte de disciplina, a parte de relacionamentos e também a parte de educação dos filhos dentro da inteligência. Então, Sim, eu acabo falando desses três assuntos com mais frequência, né? uhum, Sobre a disciplina, o que eu tenho a dizer é que eu sei que todo mundo consegue se disciplinar. Aliás, todo mundo consegue tudo, né? Muito questão de habituar a fazer aquilo. Porque eu, de fato, era uma pessoa extremamente indisciplinada. E hoje eu consigo ter uma organização bacana na minha vida e pessoas que vieram, enfim, tentar entender também os seus espaços de tempo, também conseguiram. Então é possível. Eu falo que se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu era muito indisciplinada de verdade. Então, para a gente começar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui, né, sobre o tema, porque eu sei que às vezes a gente tem concepção e conceitos errados, né? Então, eu sempre gosto que, para a gente começar, o especialista fale. Afinal, o que é disciplina e o que é indisciplina? Para a gente já começar entendendo o que é uma coisa e o que é a outra. Na verdade, a disciplina é aquilo que você se propõe a fazer e faz. A Uhum, indisciplina é aquilo que você. Opa, tá caindo tudo aqui. A indisciplina é o que você se propõe a fazer e que você não faz. É simples exatamente. assim. Então, o que acontece? Não tem muito segredo. Mas, assim, para você criar de fato a disciplina, você tem que você entender o que faz sentido para você. É essa a chave. Porque todo mundo quer ser disciplinado, todo mundo quer ter uma alimentação saudável, conseguir estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, ter aquela vida, né, na visão perfeita que faz tudo. É possível, mas você vai ter que entender as suas prioridades e entender a maneira que você vai colocar isso, né? Então a Uhum, disciplina falei que eu ia fazer e fiz. A indisciplina é exatamente o contrário. Falei que eu ia fazer e não fiz, independente do que for. uhum. E tem como a galera ser disciplinada em uma coisa e não ser na outra, ou quando você meio que é em todos os aspectos da sua vida? Na verdade, assim, não tem como ser uma pessoa, vamos supor, meio solteira, meio casada, meio grávida, meio não grávida, né? Meio inteligente, meio não inteligente. Você é uma característica que você acaba tendo para si. Tá. Então, o que acontece? Você acaba desenvolvendo a disciplina, é um comportamento, então é um comportamento que se torna seu, mas, poxa, como eu não vou ser indisciplinado? Vai ter coisa que eu não vou fazer. Ok, na verdade, você, como eu disse, vai entender o que é sua prioridade. E Uhum, vão ter coisas que não vão fazer sentido.
Por exemplo, eu tinha uma coisa que até pouco tempo, e tá tudo bem você mudar, porque a vida muda mesmo, as prioridades mudam mesmo. Então vamos supor, eu tinha uma coisa que eu antes, né, tinha um tratamento de beleza semanal que eu fazia e não mudava. Era uma coisa assim, toda semana eu sigo hidratando o cabelo, sigo fazendo unha, sigo fazendo sobrancelha, mas era uma coisa que eu tinha que fazer 2 vezes por semana porque estava na minha disciplina fazer todos aqueles tratamentos. Um deles perdeu o sentido. Simplesmente Uhum. tirei, deixei de fazer porque para mim não era mais o que eu tinha, o que eu queria fazer. Ele não fazia mais sentido dentro, né, da minha vida. Deixei de ser disciplinada por isso de maneira alguma, só deixei de fazer aquilo que perdeu o sentido. Então, quando a gente fala de disciplina, é um comportamento realmente. E você não deixa, você pode esbarrar em alguma coisa ou outra que você não execute, que você não faça, mas é porque provavelmente você já entendeu que aquilo lá nem é pra você. E tá tudo certo. Aham. Bacana. Então vamos para o passo a passo de como a gente desenvolver a disciplina na nossa vida, como a gente conseguir aí sermos pessoas mais disciplinadas e atingirmos os nossos objetivos. Enfim, para você, eu sempre começo contando uma história assim. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, né? Então, qualquer nova atividade para ele desgasta muita energia e ele não tá afim, não tá afim mesmo. Então, qualquer coisa nova que a gente começa a fazer, 1, 2, 3 dias depois a gente acha que não dá certo, que talvez a gente nem queira tanto aquilo. Então, a primeira coisa é entender que o nosso cérebro vai tentar trollar a gente. Então, aceite isso e que a gente precisa tornar algumas coisas que não fazem parte do nosso dia a dia hábito. E o hábito a gente só cria pela constância. Tudo na nossa vida é pela constância. Que eu falo, se você olhar desde a sua infância, tudo que você aprendeu foi porque foi constante. E aí você cria essa habilidade em fazer, né? Essa rotina que seja. E nada é diferente com as atividades novas que você se propõe. Então, no começo, não vai ser fácil. No começo, você vai ter que lutar com você mesmo. Tem que ir muito mais pela disciplina, pela raça, do que pela vontade ou pela necessidade. Isso você vai criar, né? O seu cérebro ele vai ajudar você a ter essa necessidade, vamos dizer assim. Porque até então eu costumo brincar que é na força do ódio, né? Logo que você começa a fazer uma coisa, nas 2 primeiras semanas, para mim, né? Não existe um tempo exato, né? Tem gente que cria esse hábito em alguns dias, tem gente que em muito mais dias, semanas, enfim. O meu, eu já entendi que é cerca de 2 semanas. Nas primeiras 2 semanas é só na força do ódio mesmo, mas se eu quero fazer, eu sei que eu vou precisar passar por esse processo, que é um processo como em tudo na vida, né? Uhum. Então, o que acontece? Depois que a gente já entendeu isso, é entender o que a gente quer. A gente, cada indivíduo mesmo. Então, assim, vou dar de exemplo o inglês. De repente você quer aprender inglês porque alguém falou para você que era bom, que era necessário, que isso faz diferença na vida, ou porque você acha chiquérrimo fulano falando inglês, e não vai dar certo. Se for isso, Sim. não vai dar certo. Você vai aprender? Vai, mas você vai gastar muito mais tempo e muito mais, não digo nem empenho, mas você vai gastar muito mais tempo para aprender do que se você der um sentido para aquilo. Então, assim, vou fazer inglês, realmente eu acho chique e eu quero isso para mim. Se eu quero isso para mim, se eu penso em uma viagem, se eu penso no meu trabalho, se aquilo se torna uma coisa que faz sentido para mim, eu vou com empenho e isso acaba se tornando uma coisa muito mais fácil de eu executar. Uhum. Porque se a gente não tem sentido, a gente acaba fazendo pelos outros. E quando a gente faz pelos outros, A acaba, gente não leva adiante, né? Não adianta. entende? Então, realmente, e quando eu falo por você, é por você mesmo, por si, que nem eu até brinco. Eu falo, gente, não dá pra olhar a moça da televisão e falar, quero ser igual a ela. Tenha um sentido pra você. De repente você quer ser igual a ela, por quê? Encontre os seus porquês internos. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, que você já entendeu que aquilo é para você, aí fica muito mais fácil você criar sua disciplina. Por quê? Uhum. Você vai olhar lá na frente, sempre que você pensar em aquilo não é para mim, você vai olhar no seu objetivo final e se visualiza nele mesmo, sabe? Você se colocar nesse cenário, você se imaginar nessa situação acaba sendo muito mais fácil. O que a gente vê
a gente não desvê mais. Então, quando você cria essa imagem para o seu cérebro, ele acredita naquilo. Então, fica muito mais empolgante para a gente chegar lá, vamos dizer assim. Então, ok. Aham. A partir do momento que você fez isso, é hora de entender o processo. Eu falo que é até uma coisa meio de se auto-perdoar também. Porque o que acontece? Você vai falhar. Sinto muito, mas você vai falhar. E tá tudo certo. Então entenda que vai acontecer essa falha. Olhei lá o futuro, já vi que aquilo lá é para mim, que eu quero, que pertence a mim. O que que vai acontecer no meio desse caminho? Ônus e bônus, sabe? Poxa, de repente eu vou faltar, de repente eu não vou conseguir acompanhar o conteúdo. Já preveja, não de uma forma negativa, mas de uma forma realista dentro de você mesmo, né? Sabendo das suas limitações, enfim. Já preveja o que pode ser que você escorregue no meio do caminho. E faça essa anotação mesmo. Porque quando você começa a executar, o que que vai acontecer? Se você falhar e você na sua mente, tá? Como um ser perfeito que não vai errar jamais, você vai se decepcionar muito e você tende a desistir. Agora, se você já previu aquele erro, aquele problema, né? Você vai. É uma coisa meio auto, perdão, tudo bem, eu já sabia que ia acontecer, tá tudo certo. Na primeira próxima oportunidade, volta e Sim. vai. E Uhum. procura entender quais as crenças que te limitam também. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente nem se toca, mas a gente está falando que, poxa, não é para mim, porque eu já tô velho para isso, não é para mim, porque eu não vou mais usar isso. Ah, não é para mim, porque imagina, dentro do meu trabalho ninguém fala nenhum outro idioma, não é para mim porque ninguém da minha família. Entende o que que tá te limitando? O que você tá contando para si que tá te impedindo de ir para frente? E é praticamente se despir realmente para entender aonde estão as suas questões para você traçar a sua disciplina. Aí sim, quando você entender que ok eu falhar, ok eu, enfim, ter algum, não acompanhar o ritmo de todo mundo, mas eu ter esse objetivo. Então, se eu tenho minhas aulas, as segundas e quartas, eu cumprir com elas, colocar elas realmente como uma prioridade para mim, inegociável, eu vou chegar nesse ponto, significa que você já chegou a ter disciplina. A disciplina não é você ter vontade de fazer, não. Às vezes você não vai ter, você vai ter zero vontade. A disciplina é ir e fazer. É um compromisso. Mesmo sem vontade, vai lá e faz. A gente muitas vezes acaba, não tem que trabalhar sem vontade, não é? Ah, não sei. Uhum. Às vezes a gente tem que trabalhar sem vontade, às vezes a gente tem que, sei lá, fazer uma comida sem ter vontade de cozinhar, ter que lavar uma roupa sem ter vontade. A disciplina é a mesma coisa, não é? Ela se torna leve porque você dá um sentido para as coisas que você quer. Mas é você entender que você não é uma criança mimada que tem que ficar atendendo seus próprios pedidos, entendeu? Você entender que eu tenho que fazer, eu vou e faço, é um compromisso seu com você mesmo. Que nem eu sempre digo, se a gente marca um compromisso com a tia Maricotinha, a gente afim ou não, a gente vai fazer, porque a gente marcou com o outro. Aham. Agora, quando a gente marca com a gente, parece que a gente tem uma dificuldade de cumprir compromissos que. Gente, a gente é a pessoa mais importante. Mas a gente sempre vai se colocando pra depois, né? Exato. E o que é péssimo isso, porque aí você acaba com a sensação de eu não fiz nada. Ou se não, isso diário, né? Eu não fiz nada diário, mas você vê pessoas a longo prazo que falam, eu faço tudo pelos outros, nunca por mim. É uma escolha sua. Parou de autopiedade também. Se você faz pelos outros e não faz por você, é uma escolha sua. Então, o que acontece? A gente tem que, claro, a gente merece um monte de coisa, tem que reconhecer auto-merecimentos e tá tudo certo. O que a gente não pode é ter uma autopiedade incrível é sempre pelos outros, eu tô muito cansado, por isso que eu não vou fazer, por isso que eu não vou estudar inglês, por isso que eu não. Muitas vezes a gente tem tanta dó da gente que a gente acaba abrindo mão de coisas que são especiais para a gente, que são necessárias, que vão fazer a gente crescer. Então, a gente traçar a necessidade daquilo na nossa vida é o essencial para começar a caminhar. E que nem eu falo, uma vez decidido que vai ser feito, uma vez planejado, não negocie mais com você. Faça. Apenas faça. Uhum. Com vontade, sem vontade, com chuva, com sol, faça.
esse lance do compromisso com as outras pessoas é tão real que antes eu faço um plano de estudos para os meus alunos, né, com as atividades que eles têm que fazer fora do horário de aula, né, para que eles sempre tenham contato com o inglês. Quando eu comecei, a gente fazia e ponto. E eles não faziam. Nunca, nunca faziam. Eu falava, mas caramba, por que que a pessoa não faz? Por que que não faz? Por que que não faz? E aí eu fundei uma coisa muito simples. Eu coloquei assim no final, quando a gente definia as atividades e tal, provas. Como você vai provar que você está fazendo? E agendar a hora. Então, tá, tal hora você tem que me provar que você fez. E aí eles me mandam print, me mandam áudio, me mandam foto. E é incrível que depois que eu coloquei esse negócio de provas, que eles sabem que eu tô esperando às 8 da manhã que eles me mandem a atividade diária, todo mundo faz. Eu fiquei, gente, eu não acredito. Mas é, principalmente quando a gente se compromete com alguém, a gente faz nem que seja nos 45 do segundo. Eu tenho um negócio que eu sou assim, eu vejo quais são minhas prioridades. O que não são prioridades, porque eu tenho um método de organização. Só que eu também, embora eu tenha esse método, eu sei quando é o limite para eu fazer algumas entregas. E muitas vezes, quando eu tô com aquele projeto que eu tô enrolando, eu sei que eu vou entregar no dia, porque eu sou uma pessoa comprometida e disciplinada, mas eu também deixo assim, dá para fazer nos 10 últimos minutos, então é lá que eu vou fazer. Porque coisa que a gente não gosta, a gente empurra, né? Eu procuro fazer as coisas que eu não gosto logo no começo do dia, mas tem algumas coisas assim que eles ultrapassam esse universo. Aí o que eu faço? Eu venho e gravo alguma coisa no Insta. Falando, ó, já tal, eu lanço tal coisa. Muitas vezes eu nem comecei a escrever, mas agora ferrou, porque não sou só eu que tô sabendo, entendeu? Tem um projeto que eu fiz que eu fiquei com ele na cabeça, tal, escrevi o projeto, procurei os convidados, comecei a executar, mas aí eu precisava fazer uma ordem de apresentação e eu precisava gravar os finais desses vídeos, porque todos eram meus convidados falando e eu depois fazendo um resumão dos convidados. Minha filha, eu fiquei, até o dia que eu vim, falei, ó, dia tal, a gente começa. Aí, foi uma tiro, porrada, bomba. Fui, gravei tudo. Gravei todos, era um monte de vídeo, assim, em um dia só. E fazendo troca de roupa e troca de tudo, porque eu tinha me comprometido. Não era muito mais fácil eu ter feito logo de cara? Era. Mas também tem um pouco a ver com o perfil comportamental de cada um. O meu perfil comportamental, ele é ótimo para começar e ele é péssimo para terminar. Então, se eu não me comprometo, muitas vezes eu começo a escrever um projeto e acabo parando no meio e nunca mais. Claro, desenvolvendo a disciplina, eu escrevo ele até o final, no ódio. Então, tem Uhum. muito a ver com o perfil de cada um. Vai ter gente que é péssimo para começar, mas também quando senta para fazer, faz uma coisa incrível. Enfim, é muito de verdade. E aí, a gente se comprometer, realmente, a gente tem esse agora eu preciso fazer. Dentro da inteligência, todas as sessões, a gente tem uma ação com compromisso. Então, assim, o que que você vai fazer para, enfim, chegamos junto, né, a um consenso de ação da pessoa que está sendo atendida e ele tem que me mostrar, mandar foto, texto, enfim, me provando que ele fez aquela ação. Até porque a gente precisa agir, né? Ficar só com as coisas na cabeça de, ah, legal, vou fazer em inglês, talvez eu procure. Não, eu agir que faz a diferença. O pensar não faz diferença nenhuma, não, gente. Exatamente. É verdade. É muito isso, né? Do quanto a gente coloca, às vezes, as outras pessoas e o nosso comprometimento com o outro. Como prioridade, a gente vai se colocando para depois. Então, a gente tem que meio que ir encontrando aí hackzinhos para nos driblar para conseguir nos colocar como prioridade. Muito louco isso, né? É muito maluco. Por isso que eu falo, eu gosto de organizar o dia, né? Enfim, no meu perfil, nas minhas lives, eu sempre falo isso. Organizar o dia é essencial para você também entender os seus espaços. Não só para você conseguir cumprir todas as suas metas, mas principalmente para entender os seus espaços. E é importante você deixar anotado, mesmo que você finalize, né, conclua as questões do dia, deixa anotado para você ter a sensação no final do dia e ter a certeza também da quantidade de coisas que você fez. Então, monta a agenda e monta ela sempre usando mais a racionalidade, ou seja, não no dia, não na hora da ação, porque quando você
está em ação, você está com o seu emocional muito mais em alta. Então vai, monta a sua agenda, sempre, eu monto um dia antes, né? Na verdade eu tenho uma divisão bem maluca. Eu monto trimestral, mensal, semanal e diário. É Meu uma coisa, Deus. na verdade assim, a cada 3 meses eu sento para entender o que eu vou querer fazer nesses 3 meses e encaixo ele no mês a mês, nos próximos 3 meses. Aí chegou março. Então eu chego em março, olho tudo que eu tenho para fazer em março e divido pelas semanas. Então, Uhum. semana 3 de março, por exemplo, aí eu pego a semana 3, vejo o que que eu tinha previsto e começo a separar nas diárias, assim. Mas para mim é uma forma mais fácil. Tem gente que prefere fazer no dia a dia, tem gente que prefere fazer semestral, tem gente que prefere fazer tudo certo. Cada um entende a maneira que é melhor para si, né? E, enfim, então eu já prevejo, né? E tem uma forma de você colocar agenda para também não se atropelar. E ali eu consigo entender o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo para os outros. Não é que é para negar para fazer para os outros, ah, não vou fazer para mais ninguém também. Nossa senhora, agora eu tenho. Não, faça. Mas entenda que você é a pessoa mais importante. Você em primeiro lugar, né? Até uma vez eu escutei uma coisa muito maluca, que é muito maluca não, uma coisa bíblica, falando, Deus falou para amar o próximo como a si mesmo, não mais. Então, por que raios você está colocando o outro como prioridade? O máximo que teria de ser feito é ele ter a mesma prioridade que você, não mais. Então, ok fazer para os outros, mas faça para você também. É importante por um monte de quesito quando a gente fala em relação à mente. Para a questão de merecimento, para a questão mesmo de você se estimular a fazer mais para si, para a questão. Gente, é tanta questão de criatividade, de você se achar merecedor, enfim, não é só fazer por uma questão de, mas aí vão achar que eu sou egoísta. Até porque, assim, se muitas vezes você faz para o outro, não faz para si, porque fica com medo do julgamento do outro, significa que você está vivendo mais para ele do que para você mesmo, né? Porque o outro é só o outro não vai entender sua dor, o outro não vai entender a sua alegria. Por mais que as pessoas sejam parceiras e entendam, porque somos seres sociáveis, ela não vai estar vivendo a sua vida. Então faça por você, faça pelo outro também, mas seja você sua própria preferência, sabe? Exatamente, se colocar em primeiro lugar, né? Todos, eu não lembro, eu não sei se foi numa live que eu fiz aqui, mas alguém tinha me falado de você sempre, todos os dias, fazer alguma coisinha para te levar em direção ao seu objetivo maior, né? Não terminar um dia sem fazer pelo menos uma coisa para aquele seu objetivo maior, né? Não só também ficar se apagando incêndio, fazendo coisas para algum prazer momentâneo, mas também pensar no longo prazo, né? Colocar isso também como prioridade. Ações diárias para atingir o seu Exato. objetivo lá na frente. Porque a gente vive no longo prazo. A gente tem que viver o agora, tem que se jogar 100% no agora. E quando eu falo de jogar 100% no agora, se você está estudando, estude. Se você está trabalhando, trabalhe. Nem que seja um curto prazo, né, um curto tempo, mas faça com 100% de presença. Viver o agora é importante, mas você precisa ter uma visão de futuro. É para lá que a gente vai. Então é para lá que a gente tem que focar. Por isso que a gente faz as coisas agora. A gente não faz agora para receber agora, né? A não ser prazeres instantâneos, comer, enfim, algumas pessoas têm alguns vícios, que muitas vezes são prazeres instantâneos. Embora comer também seja necessário, viu, gente? Mas a gente foca lá na frente, a gente faz o agora para colher lá na frente. Então, se você vai chegar lá na frente igual você está agora, então nem se mexe. Agora, se sua intenção é algum crescimento, seja ele para que lado for, da maneira que for, se mexe. E não queira fazer tudo de uma vez, porque a gente fazer tudo de uma vez nunca dá certo. A gente tudo é um processo, tudo depende de etapas. Então faça isso, sabe? Faça essas etapas a partir de agora. Defina o que você quer. Eu até coloquei outro dia um post no meu Instagram, onde eu falava de alimentação saudável, que eu, há 9 anos atrás, decidi me alimentar de uma forma mais saudável. Teve um sentido para mim. Eu queria viver melhor, eu queria viver mais, eu, enfim, queria algumas coisas que a alimentação que eu tinha não me dava.
Então eu resolvi mudar. Mas eu não mudei, nossa, no belo dia fui no mercado, comprei tudo natural, porque eu precisava adaptar, né? Tanto meu paladar quanto minha mente, meu corpo com aquela mudança. E fui fazendo essa mudança aos poucos, dia a dia aos poucos. E foi acontecendo, então agora já fazem 9 anos, já faz cerca de 3 anos que eu cheguei na alimentação que eu gostaria. Não que eu não coma brigadeiro, não que eu não coma chocolate, até porque, igual eu disse em relação a como fazer a disciplina, você vai programar seus erros. E de verdade, com a alimentação que eu levo, eu nem considero erro. Tá tudo certo, comer é muito bom, né? A gente também não pode usar como punição na vida. E aí eu falo que se há 9 anos atrás eu não tivesse começado, hoje eu estaria 9 anos atrasada. Então eu preciso começar agora. Qual a mudança que eu quero? Ah, mas pode ser que depois eu não queira. Tudo bem, não é? Pode ser que a partir de amanhã eu queira comer só fritura também. É tudo certo. Perdi tempo, não. Fiz alguma coisa que fez sentido para mim durante um período. Então, se eu acordasse um belo dia e tentasse fazer toda aquela mudança em um dia só, muito provavelmente não daria certo. Porque eu não teria tempo de me habituar como um todo, né? Então, é isso. Começa hoje. Amanhã você faz mais um pouquinho. Depois de amanhã, mais um pouquinho. E depois, mais um pouquinho. E aí, quando você vê, você está criando esse hábito e você vai estar fazendo depois com os pés nas costas. Só que o começar e andar em direção ao que você quer é o essencial. Porque um monte de gente que é rico e quer ficar rico e fica esperando ganhar na Mega Sena, ao invés de cada dia tentar fazer R$ 1 a mais, R$ 10 a mais, sabe? Então você vai chegar onde você quer. Tudo é questão de planejamento. A partir do momento que você planejou, e olha lá na frente, começa a fazer mês a mês, de frente para trás, o que eu preciso 2 meses antes, o que eu preciso 6 meses antes, o que eu preciso um ano antes para chegar lá. E aí você começa a visualizar realmente a possibilidade daquilo e caminhe para aquilo. As coisas só vão andar quando você andar. Isso é bem real, isso é bem real. Eu acho que a gente tem que ter essa noção de longo prazo, né, quando a gente faz o nosso planejamento. Eu até conversei bastante com a galera em dezembro, né, em como planejar suas metas, como definir suas metas, porque tem muita gente que faz isso, né, vai lá, planeja algo que às vezes nem quer, chega em fevereiro já nem lembra mais do que tinha planejado, e aí chega em dezembro do ano seguinte e fala, nossa, não fiz nada. Então, ter um planejamento real e ter noção do que você quer de verdade, se aquilo realmente faz sentido para você, ou se não é só coisas que todo mundo fala por aí que você tem que fazer, e tomar uma atitude de verdade, né? Igual os meus alunos, quando eles vêm para mim, eu sempre pergunto, tá, mas por que você quer aprender inglês? Porque eu quero realmente saber de verdade o motivo. Porque isso de, porque é necessário, hoje em dia é necessário, tá? Por quê? É necessário por quê? Porque quando a pessoa não está realmente conectada com o motivo, inglês, como é uma coisa de longo prazo, a tendência do aluno ele parar ou ele desistir no meio do caminho é muito grande. Então, eu sempre tento aí conectar eles com o porquê que eles estão estudando e aonde eles querem chegar. E eu vejo que isso faz bastante diferença. E acho que se aplica em tudo, né? Quando a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar, a gente consegue começar a desenvolver essa disciplina de fazer, dar um passinho por dia para chegar lá no ponto B no final. E respeite o seu processo. Enquanto um pode ser que aprenda inglês em muito menos tempo, talvez o outro dependa de muito mais tempo. Então, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com vivências, enfim, um monte de coisa envolvida aí. Então, respeita e entenda que você, vai parecer uma frase meio de vó, mas você é um ser único. E único realmente em todos os aspectos, sabe? Ninguém tem a sua digital, mas também ninguém vai ter sua linha de raciocínio, ninguém vai viver sua história. Você é uma história única, sabe? E você entendendo isso e respeitando isso, você também não fica se comparando. Porque muitas vezes a gente desiste pela comparação. Ai, meu amigo entrou na academia, ficou mais, sei lá, mais forte do que eu em menos tempo. Poxa vida, né? Vou continuar. Ai, meu amigo lê, sei lá, 10 livros por ano. Eu mal consigo ler um. Tá bom, gente, faz. O importante é você fazer. Mas aí que tá, o importante é você fazer se fizer sentido. E você reconhecer de, olha, hoje eu consegui fazer ali, ó, meia hora de aula de inglês, eu fiquei super focada. E se satisfaça, e fique feliz e celebre aquela sua vitória. Para de se comparar no outro. Nossa, fiz meia hora, mas o João fez ali 3 horas seguidas. Problema do João.
O João é a vida do João. Ele vai ter a vida dele, ele vai ter os horários dele, ele vai ter a maneira dele. Você tem a sua. Então, celebra, reconheça o bom. Outra coisa, além da gente da gente se comprometer dos outros, parece que a gente vê as coisas positivas muito mais dos outros do que nossa. Porque a Uhum. gente porque muitas vezes a gente fica se comparando e a gente se comparando, automaticamente ou a gente se eleva ou a gente, né, minimiza os nossos feitos. E a gente Uhum. adora minimizar. A não ser quando é com alguém que a gente não gosta, que a gente adora contar vantagem, mas quando é com alguém próximo, a gente adora minimizar, né? Então, para, para. Tudo bem, isso vai acontecer, mas tenta tirar esse julgamento, seu com você, seu com o outro, não vai te agregar. Uma coisa que eu falo para as pessoas pensarem é: isso que você está pensando vai te levar a algum lugar? Pelo menos para algum lugar que você queira ir? Se a resposta for não, então já elimina. Porque não adianta a gente ficar pensando em coisas que nada vão fazer pela gente, a não ser auto-sabotar ou desanimar a gente para algumas coisas, né? Então é muito fácil. Falar é muito fácil. Na prática não é tão simples assim, porque a nossa mente ela recebe um monte de estímulos por dia, milhões de informações que pode fazer com que você se perca dentro do seu próprio raciocínio. E aí vai uma questão muito, muito consciente sua em barrar isso, porque muitas vezes todas essas vozes internas que vêm na cabeça faz parte do seu inconsciente que está ali despertando coisas do seu passado, coisas dos seus medos, enfim, coisas das suas histórias. E aí é uma coisa muito consciente, você fala, não, pera, isso vai me agregar em alguma coisa? Ou é isso que eu quero? Ou de uma forma consciente, até meio maluca, assim, fala com você mesmo, sabe? Tá tudo certo. Que é daí que eu falo que o autoconhecimento é onde ele muda a pessoa como um todo. Então, fale consigo, entenda a sua necessidade, o que você quer, o que é importante para você, o que não é, e segue. Mas faça. Independente do que for, seja inglês, seja academia, seja, sei lá, uma limpeza em casa. Se comprometa e faça. Porque senão você vai ficar jogado no sofá e a sua vontade, se a gente esperar a nossa vontade, muitas vezes ela não vem. Que nem eu sempre falo, vontade de comer brigadeiro todo mundo tem, de cenoura ninguém, né? Então, a vida é assim. Não espere você ter vontade para as coisas que você precisa fazer. Vida de adulto é isso mesmo, é fazer coisas que a gente não gosta. O ideal é que não seja 90% das coisas que a gente não gosta. Vão acontecer coisas que a gente não gosta, mas é bom viver com prazer. Ter mais coisas prazerosas do que não. Então, se você tem uma vida prazerosa, eu não acho que vai ser 100%. Depois que a gente cresce, é mais ou menos assim que funciona. A gente não tem 100% de coisas que a gente adora fazer e tem que fazer. Então, se você já se comprometeu e entendeu que é para você aquilo, faça. E eu te garanto que depois de um tempo, isso não vai ter peso. Pode ser que você não tenha um supremo prazer. Eu com treino, eu treino todos os dias. Eu odeio treinar. Mas odeio, num grau, eu odeio treinar. Treino todos os dias. E se eu não treinar, o que acontece? Eu sinto falta. Eu criei esse hábito de treinar. Continuo não amando, continuo não amando, mas meu corpo já entendeu que para ele é necessário. Se eu fico 2, 3 dias, eu começo, gente, mas que estranho. E aí já parece que um monte de coisa já vai acontecendo com o corpo para ele avisar, ô querida, tá ficando louca? E agora? Do nada você resolveu que não vai fazer mais isso. Por quê? Eu já criei essa habilidade. Quando eu mudo isso, meu cérebro vai falar, tá ficando maluca, né? Vai, faz eu me acostumar com isso para tentar mudar de novo, não vai mudar, não. E aí começa a autossabotagem, mas aí eu falo que é uma autossabotagem do bem, né? Porque fala, ó, tá vendo? Se você não treinar, vai despencar aí tudo que você já conseguiu montar. É claro, você tem que tomar sempre muito cuidado com os excessos, né, gente? Quando eu falo de treinar, não é pra você morar numa academia, não é pra você, enfim, o excesso tanto pra um quanto pra outro, tome muito cuidado com isso. Excesso é sempre falta de alguma coisa, tá? É uma gangorra que não equilibra. Mas o criar habilidade é isso. Você fazer gostando ou não, mas se torna leve. As primeiras semanas que eu fui na academia, anos atrás, misericórdia, achei que alguém ia ter que vir me buscar em casa, não, não queria, não. Dói tudo. Né? Não, não, dói tudo. Você começa, hoje eu tô muito cansada, enfim. E aí eu fui.
como eu disse, na força do ódio, mas fui. E fui até o momento que eu percebi que, caramba, tá, isso faz parte da minha rotina. Como trabalhar, como tomar banho, como comer, fez parte da minha rotina. Então, continuo não gostando, continuo e me perdoo às vezes que eu não quero isso. Só que aí que tá, né, gente? Quando a gente fala se perdoa, também não é pra fazer assim, já que é pra eu me perdoar, vou me perdoar na segunda, na quarta, na sexta, também no sábado e domingo, né? Final de semana, e aí seria uma vez na semana, também não é assim, né? Que nem eu disse, sejamos adultos conscientes e entender que ok, porque hoje eu tô no meu limite, hoje eu tô, né, sei lá, sem tempo real. Mas também não é para fazer uma coisa de auto-perdão a todo momento, né? Só hoje, só hoje, só hoje. E se hoje virar a semana inteira, o mês inteiro, passaram-se 6 meses, você tá ali se perdoando diariamente. Também não dá. Nunca vai. E você tem alguma, você usa alguma ferramenta para monitorar os hábitos quando você quer incluir um hábito novo para ver a frequência, a constância, como é que você faz? Ou não, você já consegue aí sozinha já ter uma boa noção? Então, eu faço a minha planilha diária. Então, Hum, o que acontece? Eu incluo, é assim, vou explicar como funciona a minha organização. tá. Que, inclusive, eu sempre explico ela. Inclusive no meu curso que vai ter, eu vou explicar ela de uma forma mais detalhada. Mas aqui só para a gente ter uma noção. Quando a gente vai fazer a nossa organização, a gente tem que pensar o que eu devo fazer em primeiro lugar. E o que eu devo fazer é uma coisa que eu não vou abrir mão de maneira nenhuma. Então eu falo que é o primeiro ponto que eu devo fazer. Então eu devo trabalhar? Devo trabalhar. Tenho escapatória? Não, não tenho. Devo fazer o almoço das crianças? Devo fazer o almoço das crianças. Tenho escapatória? Não, não tenho. Não tenho. Então, aí, essa nova habilidade eu geralmente coloco no devo. Que se eu for tirar, ela vai ser a última coisa a ser tirada. Então eu coloco no devo. E aí eu já espalho ela na minha agenda. Embora eu faça diariamente a minha agenda, as coisas do devo, elas são coisas que eu já devo fazer. Então eu já sei o horário, já sei o dia, né? E coloco. Não precisa ser em ordem cronológica para colocar isso. É a ordem que você vai colocar na sua agenda. Então o devo vai ser primeiro, seja 9 da manhã, às 5 da tarde, às 10 da noite, tudo certo? Mas ele vai ser a primeira coisa que vai entrar na agenda. Depois o que eu tenho que fazer? Não necessariamente que eu devo, eu tenho uma escapatória, mas que eu tenho que fazer. Sei lá, de repente hoje eu tenho que limpar a casa, porque eu, sei lá, limpo as casas todas as segundas-feiras. Então eu tenho, tá ali no meu cronograma. Depois é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer pode ser que hoje na minha programação era bacana eu ir no mercado de repente hoje. Então eu quero fazer, mas não é uma coisa que eu tenho necessariamente de fazer, é o que eu devo fazer, né? No mundo não vai acabar se eu não fizer isso hoje. E depois coisas que você pode não fazer. É ideal fazer? Claro que é ideal fazer, afinal tá lá na agenda pra gente fazer, mas uma coisa assim, poxa, eu fiquei de buscar sei lá, um pote na casa da minha mãe. Eu posso não fazer hoje? Posso. Tudo certo. Posso fazer amanhã, se tudo, né, não tudo bem. Então você coloca nessa ordem na sua agenda. Eu, como eu sei que eu vou me burlar, se eu não colocar tipo como amanhã, para nova atividade eu já coloco como devo. Que é Aham. exatamente aonde entra a minha academia. É no devo. É negociável. A mesma coisa idiomas. É no devo. É inegociável. Quando eu pensei, eu sabia que eu poderia. A hora que eu montei o horário dela, né? Dessas atividades, eu sabia que se eu ia estar cansado ou se eu não ia. Porque eu tô montando um dia antes. Então eu sei todas as atividades do dia seguinte. Eu também sei os limites do meu corpo e da minha mente. Então eu sei se eu vou estar cansado, se eu não vou, se eu vou estar afim, ou se eu não. Enfim, a partir do momento que eu já elaborei e coloquei, eu não negocio mais comigo. Às vezes eu pareço, eu sendo a mãe e eu sendo a filha ao mesmo tempo, falando, vai sim treinar e pronto, e acabou. E ainda vai fazer inglês depois. Fim. Entende? Porque a gente tem que acordar, às vezes a gente tem que dar um chacoalhão na gente. Hoje foi um É dia verdade. desse, que eu tava com planilhas para fazer, tinha inglês para estudar, tinha treino, eu olhei e falei, eu acho que, pô, eu tenho uma live, né, gente? E aí que eu vou, o inglês, eu vou deixa o inglês para depois. Só que olha que cara de pau, todas essas atividades que eu faço na parte da manhã, né, do idioma, do treino e tudo mais, eu finalizo eles 9h30 da manhã. Olha a Já sacanagem vai que eu estar ia, na ponta. né?
Aí eu falei, ah, tem a live. Aí eu falei, pode parar, parou de graça. Parou agora. Oxe, vai lá e faz. Vai sim e faz. Então, claro, não é porque você é a verdadeira questão, não é porque você é médico que você nunca fica doente, não é porque você fala de disciplina que você também não quer dar uns saltos às vezes. Eu sempre, sempre. Eu sou uma pessoa real, eu tenho sempre vontade. A única diferença é que eu não cedo para mim. Uhum. Eu não vou negociar. Mas vontade, gente, imagina, né? Vocês acham mesmo, todo dia eu tô afinzona de treinar em inglês, todo dia, pelo amor de Deus. Mas eu tenho um objetivo maior, e é ele que me Sim. segura, e é ele que me mantém. Então, quando eu falo hoje não vou fazer porque realmente eu não tenho esse tempo na minha agenda, ok, perdoável. Afinal, todos os outros dias eu fiz. Mas se eu não vou fazer porque, qualquer motivo que eu vou colocar, aquele motivo que até você, nem você acredita depois, então vai. Não cede não. Não cede não, porque a gente adora ceder pra gente. A gente cede a torta e a direita, mas não cede. Para de autopiedade. Lembra de vida de adulto e grita com a sua criança interna, às vezes, sabe? Gritar com a criança, gritar, sacudir ela, às vezes é necessário. De vai e ponto, né? É o verdadeiro. Pensa que você tem o poder com você de na volta eu compro, sabe? Então, faz isso com vocês. Dá essa enganadinha no cérebro. Só hoje, amanhã você descansa. E amanhã você fala a mesma coisa para ele. Depois de amanhã de novo, entendeu? É isso, não é isso que a gente faz com as crianças, falando que depois a gente compra e a gente nunca compra. Então faz isso com você, dá essa enganadinha. E aí ele vai se habituando, ele vai criando um ritmo de, tá bom, vai só mais hoje, só mais hoje. E é extremamente importante a gente ter uma data final para as coisas. Ela precisa necessariamente ser o final? Não. Mas é extremamente importante a gente ter uma data de previsão final, pelo menos. Porque senão se a gente não tem, a gente deixa passar. Ah, eu pretendo terminar, sei lá, e daqui 2 anos o inglês. Ok, você tem uma data final. Se você falar, vou terminar aí quando tiver que terminar, você não consegue se regrar, né? Entender o caminho que você vai fazer. Eu falo que a vida é realmente uma viagem. Se você sabe aonde você quer chegar, você vai traçar a rota. Se você não sabe, você vai se perder aí no meio do caminho, tanto faz. Você não quer chegar em lugar nenhum. Então pensa na vida como uma estrada e segue. Entende qual o seu destino, a sua rota. E aí, quando você chegar nesse destino, pode ser que você queira mudar, tudo certo. No meio do caminho pode ser que você queira mudar, mas comece sabendo onde você quer chegar, mesmo que isso mude depois. Exatamente, isso é muito importante, né? De saber onde você quer chegar, estipular prazos e tudo, para que você não se perca aí no foco. E o que que você acha das recompensas, assim, de se dar ou se programar recompensas para se estimular mais a fazer as coisas? Você acha que isso não funciona? Não funciona? E ela deve ser feita, inclusive, diariamente. Se você tiver a possibilidade de fazer em cada coisa assertiva que você concluir, ótimo. Se não, junto tudo no final do dia. E se você achar que você não tem motivo, cara, pelo menos de ter levantado da cama já é motivo. A Uhum. gente, a gente só comemora coisa grande, né? Ah, é aniversário, anúncio de gravidez, chá de tudo quanto é coisa. Só que a gente esquece que a vida é feita aos pouquinhos, de coisas pequenas. E as coisas pequenas são aquelas realmente que fazem o nosso dia ficar mais feliz ou mais triste. Uma coisa que nem eu li outro dia, e é verdade, você tá feliz por conta do seu dia inteiro foi feliz ou alguma ocasião, algumas ocasiões foram felizes? E você tá bravo porque o seu dia foi horroroso ou por conta daqueles 2 minutos de braveza? Então, a vida realmente é feita aos poucos. E quando a gente. Lembra que eu falei que o cérebro é a nossa criança, né? Quando você dá alguma coisa para a criança, ou quando você diz que vai compensar ela de uma forma, ela tende a ficar aquela criança quase que exemplar, né? De fazer o que a gente, porque ela quer receber. E a gente funciona dessa mesma forma. Então, assim, se você avisa para o seu cérebro, ou depois pega ele de surpresa, mas faz alguma coisa para agradar, ele vai ser super a seu favor. E conscientemente você vai conseguir entender que você fez, que você concluiu. Você não vai mais passar os dias pensando, nossa, meu, passou o dia e eu não fiz nada. Você vai visualizar que você fez, seja o que for. Ah, mas eu lavei louça. Cara, mas você lavou uma louça. Se você não tivesse lavado, ela estaria ainda lá. Reconheça as pequenas vitórias, mesmo que, nossa, mas eu faço muito mais por dia. Tá bom, mas a vida é isso mesmo. Tem dia que você vai fazer muito mais, tem dia que você vai fazer muito menos. O importante é você fez.
Nem que seja uma coisa. Nossa, eu fiz um abdominal. Ótimo, você fez um abdominal. Ontem você não tinha feito nenhum. Você fez uma palavra em inglês? Maravilha! Se você não tivesse feito, você teria feito zero. Então é entender que o 0,1 é mais do que o zero. E você celebrando isso, comemorando, informando para o cérebro que, nossa, ele foi demais, que ele foi muito seu parceiro, ele vai, meu, amanhã ele vai querer fazer de novo, porque ele quer essa recompensa. Claro, tem que tomar cuidado com essas recompensas, porque assim, aí você tá passando por uma dieta. E aí você vai recompensar com chocolate? Óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Coisas que te dão prazer, coisas fáceis, prováveis, né? Também não vai falar, nossa, no final eu vou me recompensar com uma super viagem. Se você tem possibilidade, ok, mas não deixa para fazer isso no final, não deixa para grandes comemorações, lembra das pequenas também. Então, o que acontece? Poxa, mas eu também não tenho dinheiro. Tudo bem, não precisa ser coisa com dinheiro, não. De repente você resolve que hoje você vai, sei lá, fazer uma massagem, hoje você vai fazer um yoga, hoje você vai dormir um pouco a mais. Celebre com coisas que você tem, né? Dentro do seu ambiente, dentro do que é possível. E tá tudo certo, mas informe que você tá fazendo isso. Ó, nossa, ó, foi porque hoje eu consegui, hoje eu concluí tal coisa, por isso eu vou tomar, sei lá, essa taça de vinho. Se avise, sabe? Reconheça e faça, mas celebra mesmo, é extremamente importante. Um banho mais longo, uma unha que você quer fazer, enfim, faça. Celebrar é extremamente necessário. Very good. Eu ia ler um comentário em inglês. Excelente. Nosso tempo tá acabando. Você tem mais algum passo ou foram esses? Pra gente já finalizar. Eu acredito que seja isso. Você primeiro entender o que você ganha e o que você perde, né? Sim. Para você traçar se isso é para você. Depois de traçado que isso é para você, visualiza lá na frente, traça a sua rota e traça ela de maneira que você entenda que vai ter falhas e tudo certo. Deixa falhar Uhum. mesmo. Mas também não se. Gente, a vida é um equilíbrio, né? Então, assim, ok, terão falhas, mas também não é para ficar se apoiando nisso. Ah, já que eu vou ter falha, já reconheço, então eu vou falhar de novo, amanhã eu resolvo. Também não é, não deve ser dessa forma. E entenda que o começo não vai ser fácil até você criar isso, isso virar um hábito. E respeita esse processo. Vai, até um momento que você vai ver que vai fazer parte do seu cotidiano e vai. Mas insiste, porque para um pode ser que rapidinho isso aconteça, para outro pode ser que demore, mas vira hábito e não tem muito para onde, porque você adapta seu cérebro a isso. Uhum. Perfeito. Aline, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje, agradecer todo mundo que Obrigada. assistiu. Quem não conseguiu assistir inteira a live vai ficar salvo aqui no GTV. Voltem depois, assistam a live completa, façam aí suas anotações. Quem ainda não segue a Aline, quem for aqui da minha página estiver assistindo, vai lá seguir. Você estando no ao vivo ou estando no gravado, vai lá seguir a Aline. E esse seu curso aí já está aberto? Vai abrir? Como é que tá? Tá aberto, né? Ele é online, ele é gratuito, ele vai falar sobre disciplina e organização, produtividade também. Ele Bacana. tem 20 minutos por dia, para a pessoa não falar que ela não tem Não tem tempo. tempo. Até porque ela vai aprender a ter mais tempo na vida com esse curso. Então, a pessoa pode se inscrever no link da minha bio. Algumas pessoas estavam com dificuldade de se inscrever, pode me mandar um direct, que aí, enfim, em breve recebe um e-mail com todas as informações, porque ele vai ser no dia 17, 19 e 22. São vídeos curtos, embora muito efetivos, e a pessoa tem aí 24 horas para assistir. Então, dia 17, ela tem até o dia 18 para assistir, a mesma coisa no dia 19 e no dia 22. Então, não tem desculpa da pessoa não conseguir tempo e é questão de prioridade. O que a gente prioriza e o que a gente investe sempre rende. Então, investe seu tempo, se isso for uma das prioridades, porque eu falo que é uma vez feito o curso, você vai ter tempo o resto da vida. Coisa maravilhosa. Quem não tá precisando ter um pouquinho mais de tempo hoje em dia, né? É verdade. Obrigada Excelente. pelo convite, viu? Eu super agradeço, adorei estar aqui. Quando você quiser, estamos aqui de novo. Beleza, muito obrigada. Pode contar comigo aí também. Futuramente fazemos mais lives. Uma excelente semana para você, uma excelente semana para todo mundo que está assistindo. E um beijo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.